Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos começar a falar sobre integração nos números complexos. Então, uma pequena motivação de se estudar esse tópico é o seguinte: nós temos um grande resultado que nós vamos estudar mais para frente, que será o teorema de Cauchy ou teorema de Cauchy-Goursat, que diz o seguinte: quando você tem f, uma função que ela é analítica, e gama, um caminho em A fechado, acabei de esquecer de destacar aqui, eu coloquei como com certas propriedades. Então nós temos que a integral de f sobre gama é igual a zero. É claro que ainda vamos discutir melhor esse teorema. Uma outra aplicação que é interessante, que está lá no curso de Estatística 2, é que nós podemos usar a integração com números complexos para justificar que esse camarada aqui, que representa a função de distribuição de probabilidade da distribuição normal, vamos de fato justificar que esse camarada é igual a 1, em outras palavras. Que a função de distribuição de probabilidade que é definida pela distribuição normal é de fato uma distribuição de probabilidade. Esse fato, qualquer coisa mais para frente a gente pode até fazer como um exercício, mas vale ressaltar que podemos usar variáveis complexas em uma aplicação de estatística. Então, vamos começar aos poucos a teoria. Primeiramente, vamos falar de uma função, da definição da integral de uma função complexa numa variável real. O que eu estou querendo dizer aqui? Vamos considerar f, onde o domínio da função é um número real, mas a imagem é um número complexo. Então, nós vamos escrever f como u mais iv, como a imagem é um número complexo, e nós vamos dizer que f é integrável no intervalo fechado a b, se as funções u e v são integráveis, e além disso, nós temos essa configuração. Então, só para escrever de maneira informal, para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer, é o seguinte: quando você tem, por exemplo, integral de a até b, f de t dt, bem, como a nossa f é uma u de t mais i vezes v de t dt, a gente pode, aqui no caso, para motivar a definição, integral da soma é a soma das integrais, então fica integral de a até b u de t dt mais integral de a até b i vezes v de t dt. E aí, como o nosso i é um número complexo, mas é um número, você, pela propriedade de integral, a gente poderia jogar para fora, e o que nós obteríamos é exatamente a nossa definição. Então, acaba que é vamos dizer assim, uma definição até natural, né? Integrarmos funções cuja no domínio real, imagem complexa, dessa maneira. E por que é importante? Porque isso vai nos dar base para as contas futuras. Então, vamos fazer um exemplo numérico para a gente praticar um pouco. Vamos considerar f uma função que tenha esse formato: t ao quadrado menos cosseno t mais i vezes 4t menos seno de t. Então, a primeira coisa que gostaria de destacar é quem é u e quem é v. Então, a nossa função u de t é a parte real do nosso número complexo, que nesse caso é t ao quadrado menos cosseno de t. O nosso v de t é quem é a parte imaginária, é quem está sendo multiplicado pelo i. Então, nesse caso, é o 4t menos seno de t. Então, conforme nós vimos anteriormente, se nós desejamos calcular a integral de menos π até π f de t dt, isso é exatamente igual à integral de menos π até π t ao quadrado menos cosseno t dt mais i vezes integral de menos π até π 4t menos seno de t dt. Então, prosseguindo as contas, o que nós vamos ter é o seguinte: integral de t ao quadrado seria t ao cubo sobre 3, isso na variação de menos π até π. Integral do cosseno é o seno.
Então aqui nesse caso vai ficar menos, vou colocar entre colchete aqui, seno de t na variação de menos π até π, mais, agora essa parcela, i vezes, vou abrir um grande parênteses para poder fazer essa conta. Então aqui vai ser 4t ao quadrado sobre 2, que é a mesma coisa que 2t ao quadrado, na variação de menos π até π, menos, por causa desse cara aqui, integral do seno é menos cosseno. Então vai ficar menos cosseno de t na variação de menos π até π. Então, vamos terminar a nossa conta. Observe que quando você substitui o t por π aqui, vai ficar π ao cubo sobre 3, menos, agora vamos trocar o menos π aqui. Então vai ficar menos π ao cubo. Então o resultado vai carregar o menos. Com esse menos aqui fica mais π ao cubo sobre 3 menos. Vamos lá. Quando se substituir o t pelo π, o seno de π dá zero. Menos. Quando se substituir o seno de menos π, também dá zero. Brincadeiras à parte, seguindo em frente. Então aqui vai ficar mais i vezes. Agora, substituir o t pelo π, vai ficar 2π ao quadrado menos. Agora substitui o t pelo menos π. Só que menos π ao quadrado, o menos se cancela. Menos com menos fica mais. Então, ao substituir o menos π aqui, o resultado vai dar 2π ao quadrado. Que nós vamos observar que vai se cancelar. Menos. Vamos trocar agora o t pelo π. Cosseno de π dá menos 1. Com esse menos aqui dá mais. Então, mais 1. Menos. Agora vamos substituir o t pelo menos π. Nesse caso, cosseno de menos π também dá menos 1. Então, com este menos aqui, vai dar mais. Então, vai dar mais 1. E esse menos é da integração. Então, aqui repetindo com mais calma. Vou até com bastante calma aqui. Esse menos, aí é a primeira variação menos a segunda. Agora aqui, trocando o cosseno de menos π, ó. O que vai acontecer? Deixa eu só ir um pouquinho mais devagar. Esse camarada aqui é menos 1. Com esse menos vai dar mais. Então, isso que eu estou querendo dizer. Talvez aqui eu tenha ido rápido demais. Então, agora eu fui um pouquinho mais devagar. Então, vamos ver quem sobrou aqui na conta. Então, esse 2π ao quadrado cancela com 2π ao quadrado. 1 cancela com menos 1. Sobrou apenas 2π ao cubo sobre 3. Só para sacar que é um número complexo, mais 0 vezes i. Então, a nossa integral de menos π até π f de t dt é exatamente este resultado. Ou seja, não tem, operacionalmente falando, não existem grandes diferenças em relação ao caso real. Então, na verdade, não existe diferença nenhuma em relação ao caso real. Talvez a única diferença seja esse i aqui. Então, a ideia é meio que aos poucos ir entendendo como é que funciona a integração dos números complexos. Porque, por enquanto, a gente está fazendo com um caso específico, onde o domínio da nossa função era um subconjunto de números reais. Mas a ideia é, no futuro, trabalhar a integração onde o domínio é dentro do corpo dos números complexos e a imagem também. Então, seguindo em frente, vamos comentar algumas propriedades. São as mesmas, essencialmente, do caso real. Então, você tem essa expressão, que integral da soma ou diferença é igual a soma diferença das integrais. Se alfa é um número real, você pode jogar se alfa é um número complexo, você pode jogar o alfa para fora da integral. Você, se quiser, por exemplo, ao invés de fazer a integral de a até b, vou fazer aqui um pequeno desenho. Integral de a até b. Você pode fazer a integral de a até b, ou você pode fazer um pequeno pit stop em c, fazer a integral de a até c, mais a integral de c até b. É uma outra propriedade que é o que está escrito aqui. E por último, essa propriedade aqui que nós vamos justificar. Por que o módulo da integral é menor ou igual à integral dos módulos?
Só para dar uma pequena intuição, vamos pensar, se a gente fizesse uma analogia, pensando só no caso real por enquanto. No caso real, aqui como a integral pode ser visto como a área abaixo do gráfico, só que se o seu gráfico está abaixo do eixo x, você conta como área negativa, então meio que você vai descontando, né? Aqui não. Aqui, mesmo se você tiver uma área negativa, vai ser o positivo. É claro que essa ilustração só funciona para o caso real. Por isso que nós vamos precisar fazer uma demonstração específica para o caso complexo. Só que essa integral é um número complexo. Perdão. E todo número complexo, ou você escreve na forma algébrica ou na forma polar. Então eu vou justificar esse fato. Vamos considerar, primeiramente, θ, o argumento principal desse número complexo. Integral de A até B, f de t, dt. Isso é um número complexo. Em outras palavras, a integral de A até B, f de t, dt, por ser um número complexo, aqui está na forma algébrica. U mais IV. Quer dizer, integral de U mais I vezes a integral de V. Só que escrevendo esse mesmo número na forma polar, ele é visto como E elevado a I vezes θ vezes o seu módulo. Vou colocar só um traço para módulo, só para facilitar a conversa aqui. Integral de A até B, f de t, dt. Ou seja, eu estou escrevendo o mesmo número complexo na forma polar. Só que o que eu vou fazer? Eu vou manter esse camarada aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou passar esse camarada aqui para o outro lado multiplicando. Então, esse cara aqui, vou copiar e colar e deixar aqui. E esse cara aqui, para passar para o outro lado, o seu expoente fica negativo. Seu expoente fica negativo. Até aí, espero que esteja tranquilo. Só passei esse cara para o outro lado. Só que como esse camarada é um número complexo, eu posso jogar ele para dentro da integral. Então, fazendo isso, o que nós vamos obter é o seguinte. Eu jogo para dentro, eu pego essa parcela e jogo para cá. E nós temos essa expressão. Agora, vamos pensar um pouco. Enquanto que eu vou ajeitando aqui, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo e até darem sugestões de melhorias. Na medida do possível, vou melhorar da melhor forma. Mas eu queria fazer uma observação com vocês que é o seguinte. Quando você tem esse e elevado a menos iθ vezes f de t dt, a gente tem o seguinte cenário. Vê se vocês conseguem visualizar. Quando você tem um número complexo z e você multiplica ele por e elevado a menos i vezes o seu argumento, sempre quando a gente faz e elevado a i vezes algum ângulo, você está pegando o número z e rotacionando. Em outras palavras, se esse vetor aqui representa o número z, o fato de você estar multiplicando menos i vezes argumento de z está querendo dizer o seguinte: o menos aqui é rodar no sentido horário, argumento de z, ou seja, você vai rodar justamente o ângulo que representa o argumento de z. Então, o seu número complexo ele vai cair no eixo x, ou seja, no eixo real. Dito isso, o que eu estou querendo dizer? Que esse camarada que nós estamos vendo aqui, se eu voltasse com o e elevado a menos iθ para fora da integral, vou até voltar aqui antes de prosseguir. Se eu voltasse com essa expressão aqui seria exatamente igual, à parte real do nosso número complexo. Que número complexo? Esse camarada aqui. E elevado a menos iθ, integral de A até B, f de t, dt. Só que, agora sim, passando esses dois camaradas para dentro da integral, nós vamos ter integral de A até B, a parte real de E elevado a menos iθ, f de t, dt. Isso aqui é um t e não um θ.
Só que vamos entender um pouco. Agora sim, joguei a parte real para dentro. Esse número aqui é um número real, porque esse número que está dentro do parênteses é um número complexo. Mas como você está olhando para a parte real do número complexo, esse número é um número real. E como ele é uma parte real, a gente já viu anteriormente o seguinte fato: que esse camarada aqui ele tem que ser menor ou igual ao módulo dele. Professor, não entendi. Vou explicar isso agora. Vamos pensar no nosso z como x mais y. O que eu estou querendo dizer é simplesmente o seguinte, que o x ele é menor ou igual ao módulo de z. Em outras palavras, que a parte real de um número complexo é menor ou igual ao módulo do número complexo. É uma das propriedades que nós já estudamos anteriormente. Dito isso, agora é só aplicarmos a propriedade. Porque aqui nós temos o produto, então isso aqui vai ficar integral de a até b, módulo de e elevado a menos i θ, vezes módulo de f de t dt. Só que, independente do valor de θ, esse número aqui em módulo é igual a 1. Então nós vamos ter aqui integral de a até b, módulo de f de t dt. Qual é o resumo da ópera? Que esse camarada aqui destacar em verde, é igual a esse camarada aqui. Menor ou igual, perdão, não é igual. Porque teve um menor ou igual aqui no meio da conta. Então, menor ou igual a esse camarada. Ou seja, o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo, mesmo no caso complexo. Então, essas propriedades são as propriedades básicas. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada. Inclusive, fica como exercício proposto demonstrar esses três fatos. Então, demonstre as três primeiras propriedades. Então, eu vou até voltar aqui para vocês irem anotando, printando a tela, sintam-se à vontade. E espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que curta o vídeo, compartilhe com os colegas e até a próxima aula.